Olá, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com vocês, tá? O frio chegou por aqui, mas não é sobre o frio que eu vou falar. Eu quero falar sobre dois arquétipos em específico para você, mulher aí que está num relacionamento ou tem a intenção, você tá sozinha e tem a intenção de ter um compromisso com alguém, né? De passar de nível, ou se você já está num namoro, ou já tá ficando aí, ou tá enrolada, e quer que esse relacionamento passe de um nível para o outro, né? Porque os namoros foram feitos para acabar. Sim, o namoro foi feito para acabar. Ou ele acaba num outro compromisso, né? Quer seja um noivado, um casamento, ou ele acaba porque não foi possível realmente continuar, porque ninguém vai ficar namorando o resto da vida. Pelo menos não nesse status, nesse nível de compromisso. Eu tô falando de compromisso, tá, gente? Então vamos lá, vou começar falando aqui do arquétipo da sereia, né? A sereia, ela encanta, ela atrai, ela seduz, ela paralisa, posso dizer que até hipnotiza esse masculino, esse homem, né? Se sente hipnotizado, seduzido, atraído, né? Quer seja pela beleza, quer seja pela sensualidade, pelo poder de sedução aí desse feminino, né? Ele paralisa o mundo externo dele, foca somente naquela beldade, naquela beleza, naquela pessoa, aquele magnetismo, né? Porque a sereia, ela também tem essa faceta aí de magnetismo, né? E aí depois, o que acontece depois, né? Depois que essa sereia, né, já fisgou aí esse marinheiro, o que acontece depois? Que acaba seu encanto, que acabou o encanto, que aquele entusiasmo, né, da fase de conquista, de sedução, acaba. O que acontece? Teoricamente, a gente imagina o quê? O fim desse namoro, né? Que o início do namoro traz muito essa energia do arquétipo da sereia. E aí que tá, para você que está cansada desse ciclo repetitivo, né? De, ok, tem que cair no jogo, entrar no jogo da sedução, da conquista, né? Da atração, do magnetismo, da sensualidade, ok, cair no jogo. Mas aí depois, você tá cansada, você entra no jogo, você se joga aí nesse negócio, ok, vou ativar o arquétipo da sereia aqui, maravilhosa, tô cuidando do meu corpo, tô vendo, né, as minhas partes, destacando aquilo que para mim é bonito, é sensual, é atraente, que me deixa confiante, né, na visão aí de outras pessoas e no meu próprio olhar também. E aí, conquisto e depois? E depois, como é que eu mantenho isso? Como é que eu levo, quando acaba esse momento de conquista, de sedução, quando a gente entra no dia a dia, na rotina, quando chega no ponto em que aquele namoro, ele precisa passar para um outro nível, ou é o final, ou um compromisso. Quem que entra aqui? O segundo arquétipo, que é a imperatriz. E quem é a imperatriz na fila dos relacionamentos? Quem é a imperatriz? Ela é a Toda-Poderosa. Para quem conhece um pouco, né, de tarô ou das figuras arquetípicas e da simbologia do tarô, a imperatriz, ela carrega nela as quatro reinos. A gente tem o reino das espadas, o reino de bastos, o reino de ouros e o reino das copas. Ela carrega nela a sabedoria, o conhecimento e a maturidade dessas quatro rainhas, desses quatro reinos. E o que mais essa imperatriz ela carrega nela? Ela carrega a energia dos quatro elementos, então eu estou falando dos elementares da natureza. E quais são os quatro elementos da natureza? Água, ar,
fogo e terra. E a partir desses 4 elementos, o que acontece? A gente gera vida. É possível a vida no planeta Terra por conta desses 4 elementos. Ou seja, quem é a imperatriz? É a toda-poderosa. Ela é a badass, ela é a toda-poderosa. Ela é, e ela sabe que ela é. Ela tem maturidade emocional, ela tem maturidade intelectual, ela tem uma ótima percepção de mundo, de nutrição, de responsabilidade. Qual é o meu lugar aqui nesse planeta? E qual é a minha obrigação ou a minha função como imperatriz aqui, a quem eu sirvo e quem me serve. Essa é a imperatriz. E a imperatriz, ela não se relaciona com ninguém menos do que o imperador. E quem é o imperador? Imperador é quem constrói o império, é o masculino maduro. É o masculino que também, assim como a imperatriz, carrega nele a maturidade desses 4 reis, desses 4 elementos da natureza. Ou seja, são 2 potências para gerar vida. Vocês entendem? Então, se você sai da sereia, ok, eu tenho intenção de manter nesse relacionamento, eu tenho intenção que isso daqui saia do namoro e vá para um outro nível, ou que os meus relacionamentos não terminem quando terminar o processo da sereia, porque a sereia é esse arquétipo, dali para frente não vai mais. Então eu preciso o quê? De um complemento, e a imperatriz ela pode ser sim o complemento do seu feminino, e eu tô falando de um feminino potente, com capacidade de criar e de colocar vida no mundo. E a imperatriz, ela não espera por ninguém, ela faz o que precisa ser feito. Sem olhar o outro, sem esperar pelo outro. Ou seja, eu tô falando aqui de um feminino que vai fazer a parte dele. Com maturidade e com honra, né? Olhando com honra o que o outro é capaz de fazer. E sem medo de fazer o que precisa ser feito. E aí, a partir daí, a gente já consegue pensar numa estrutura, que aí eu tô falando de um feminino maduro, não é um feminino dramático, não é um feminino infantil, não é um feminino somente preocupado com o externo, com aquilo que vai passar. Não, é um feminino que entende a sua responsabilidade de nutrir, de nutrição, né? De nutrir um relacionamento, de nutrir ali a sua posição como feminino, né? E nutrir esse masculino, né? Porque aí eu tô falando de complemento, que a imperatriz, ela é o complemento do masculino. Ou seja, eu entendo que aquele masculino, ele pode ter um lugar na minha vida. Então eu dou espaço para que ele chegue, e aí eu descanso. E aí sim, eu sou capaz de nutrir aquele relacionamento. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o arquétipo da imperatriz, tá? Se for interessante para você, se você tem intenção, tá, de manter algum relacionamento, de quando você começar um compromisso, você está ativando o arquétipo da sereia e você tem intenção e você já observou que você já ativou esse arquétipo da sereia e você entrou em ciclos repetitivos de relacionamentos que começam muito bom, que você até gostaria que aquilo caminhasse um pouco mais para frente, e aí acaba. Acaba porque você não conseguiu achar o seu lugar ali dentro daquele relacionamento, porque você não conseguiu enxergar no outro também uma disposição, né, para nutrir aquele relacionamento, para construir vida, para colocar mais vida no mundo. Porque essa é a função dos relacionamentos. Os relacionamentos, a gente se junta com outras pessoas para mais vida, para viver mais e melhor. Não é para ficar competindo, não é para querer ser um melhor do que o outro. Então,
se você enxerga essa necessidade, né, aí dentro das suas relações, que eu vi alguns comentários aqui de pessoas que também compartilharam, assim como eu, a experiência de ativar o arquétipo da sereia e estando dentro de um relacionamento ou estando sozinha e atrair pessoas também descomprometidas. Mas por quê? Porque a sereia, ela vai atrair quem? O marinheiro. E o marinheiro, ele tá de passagem. Provavelmente esse marinheiro, ele pode até querer ter um compromisso, mas ele não consegue adentrar ali o mundo das águas da sereia, porque ele é um homem terreno, né? Aterrado. Então, quando você ativa esse arquétipo da imperatriz como um complemento, até a postura ou o olhar desse masculino, se você já estiver dentro de um relacionamento, vai começar a mudar a partir do teu movimento, da tua postura. Então, é importante que, para a gente ativar um arquétipo, qualquer arquétipo que seja, a gente tem que criar uma intenção, e depois que a gente cria a intenção, a gente precisa estar em contato com esse conhecimento, tá? Então, eu tô trazendo aqui algo bem superficial sobre o arquétipo da imperatriz, que é esse complemento desse masculino potente, que é o imperador. Então, se você tem intenção de levar esse relacionamento para um outro nível, e não importa se você está se relacionando com o marinheiro, se ele está de passagem, ou se ele não demonstra muito compromisso, mas porque você está no arquétipo da sereia. A partir do momento que você coloca esse complemento aí, da imperatriz, aí, esse boost, esse upgrade aí, você faz um upgrade aí nos seus arquétipos, né? Ou pode colocar junto também com o arquétipo da sereia, você vai mudar. E quando você começar a mudar, porque essa é a capacidade da imperatriz. A imperatriz, ela não tem medo, ela não tá preocupada. Quem tá em volta, quem vai ficar, quem vai sair, das duas umas. Né? Quando você mudar a tua postura, você acessar esse arquétipo da imperatriz, ou essa pessoa ela vai te acompanhar e vai dizer, ok, eu quero construir um império com você, né? Eu vejo em você a mulher que você é, então eu quero construir um império com você. Ou ele vai pegar essa visão, ou ele vai olhar e falar, não, é muita coisa pra mim e eu vou ter que sair. E aí o que nós fazemos? A gente abre a porta e diz, ok, vá com Deus, né? E que esse imperador, ele vai chegar, porém, né, a gente precisa trabalhar internamente as nossas questões também. Porém, quando você acessa e que você ativar esse arquétipo da imperatriz, não importa o tipo de relacionamento que você estiver vivendo, a mudança ela vai acontecer. E imperatriz, como é ela que nutre, e ela é madura o suficiente para entender o tempo das coisas, que o tempo do outro não é igual ao nosso, ela também vai esperar e vai ir nutrindo a partir ali do feminino dela maduro, sagrado. E pode ser que esse bololô que você tá vivendo, esse rolo, esse negócio de contatinho, de ficante, de namoro que vai e não vai, pode ser que eles enrolem, e eles enrolem realmente de fato para esse mais. Então trabalha aí essa ativação desse arquétipo, tá bom? Da imperatriz. Já tem um vídeo aqui no canal, então eu não vou entrar muito em detalhes aqui, tá bom? Então, essa aqui é minha... É com muito carinho que eu trago aqui pra vocês, tá bom? Essa junção aí desse arquétipo da sereia com o da imperatriz, com a intenção de mudar de nível, né? Que esse compromisso que você tem, ou se você não está num relacionamento, que ele passe de um nível para o outro, tá bom? Então, se você gostou, curte esse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, não sai daqui sem curtir, sem meter o dedo aí no like, tá bom? Não te custa nada, a não ser passar o dedinho aí, gastar um pouquinho da sua digital aí, tá bom? Nesse vídeo, tá bom? E deixa aqui o seu comentário, a sua dúvida, se você gostaria de ver aí a junção de outros arquétipos ou quer uma explicação um pouco mais mais profunda desse arquétipo, tá bom? Deixa aqui também nos comentários. Ou da junção, ou da sereia, ou da imperatriz aqui e os seus 4 elementos aí que são a própria vida do nosso planeta Terra, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.